Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 22 de agosto de 2021. Domingo da 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai-me, meu Deus. Salvai o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Salmo 85, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos do 1º ao 2º e do 15 ao 18. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir os deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 16 a 17, 18 a 19, 20 a 21, 22 a 23. E o refrão é o versículo 9a. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos, provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos, provai e vede quão suave é o Senhor.
Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 21 ao 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho de Cristo agora. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida, as palavras que dizeis, bem que são de eterna vida, bem que são de eterna vida. Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Também
vós quereis ir embora? João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Quem consegue escutá-la? Exclamaram os ouvintes de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Nas sinagogas de hoje, sejam as academias ou os templos da comunicação, ouve-se o mesmo eco, palavras duras. Naquele tempo, a dureza estava no anúncio do alimento espiritual que o Pai oferecia em Jesus Cristo, sacramento de seu corpo e sangue. A reação foi de escândalo. Conforme João, capítulo 6, versículo 61, muitos discípulos abandonaram o mestre e já não andavam com ele. João, capítulo 6, versículo 66. Nesse tempo, a dureza está em um evangelho que não se deixa perverter pelas modas de cada época, neste tempo atual. O evangelho não se deixa perverter pelas modas, pelo modismo de cada época. Ele continua a dizer que o matrimônio é indissolúvel e não um simples contrato para ser cumprido enquanto for suave. Permanece afirmando que os pobres são assunto nosso e não um problema social. Insiste em proclamar que a vida é sagrada, apesar das tentativas de eliminá-la pelo aborto, pela eutanásia, ou usá-la como mercadoria, comércio de órgãos, embriões, como ratos de laboratório, prostituição infantil. De um lado, os inimigos declarados da Boa Nova de Jesus, vista como um freio inaceitável para seus projetos de lucro, poder e prazer. De outro lado, os pregadores de um evangelho hidroaçucarado. A turma do não é bem assim, sempre prontos a amaciar as exigências cristãs, com a intenção de atrair seguidores, avessos aos sacrifícios. Os dois lados agridem a igreja enquanto reserva da ortodoxia. Acusada de retrógrada, precisa se modernizar, dizem, e de obscurantista, inimiga da ciência. A igreja é o alvo preferencial daqueles que decidiram usar e abusar do humano. Exemplo claro e palpável desta situação ocorreu quando o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si, na qual ele escreveu: tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Imediatamente o Papa foi rotulado de comunista por apontar uma evidência, nosso modelo de desenvolvimento como mortal para a humanidade. Recordar nossa dignidade humana tornou-se tão inaceitável quanto o mistério do sacramento da Eucaristia. E não é a criação um outro sacramento? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Escolhi o caminho da verdade. Salmo 119, versículo 30. Vamos ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade esses vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade, livremente, graciosamente, para a evangelização, para nós tentarmos salvar almas. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então vamos fazer esse trabalho. É uma faina árdua, porque tentar incutir o evangelho na cabeça das pessoas não é fácil. Mas nós estamos aqui para tentar, fazer essa transmissão
essa evangelização para que as pessoas, nossos irmãos, que em tese estariam perdidos, se salvem na vinda de Jesus, que acontecerá um dia. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 22 de agosto, São Filipe Benício. Filipe Benício nasceu no dia 15 de agosto de 1233, no meio de uma rica família da nobreza em Florença, Itália. Aos 13 anos foi enviado com seu preceptor a Paris para estudar medicina. Voltou e foi para a Universidade de Pádua, onde, aos 19 anos, formou-se em filosofia e medicina. O jovem era muito devoto de Maria e muito religioso, possuía também uma sólida formação religiosa. Nesse período de estabelecimento profissional, passou a frequentar a igreja do mosteiro e, com religiosos, aprofundou o estudo das Sagradas Escrituras. Logo, suas orações frutificaram e recebeu o chamado para a vida religiosa. Assim, em 1254, fez-se membro da Ordem dos Servitas. Foi superior geral de sua ordem, adquirindo fama de um ótimo pregador. Sob sua direção, os frades servitas se expandiram rapidamente e com sucesso. Era um conciliador. Sua pregação talentosa e eficiente trouxe frutos benéficos para a ordem e para a igreja. Na sua simplicidade, fugia de todas as honras eclesiásticas. Quando o Papa Clemente IV morreu, Filipe foi proposto como candidato à cátedra de Pedro, mas se retirou para as montanhas, onde se fixou por algum tempo. Diz a tradição que São Filipe Benício recusou-se a ocupar a cátedra de Pedro. Por isso é comum representá-lo com a tiara pontifícia aos pés. Segundo os registros da ordem e a tradição, Filipe gozava de fama de santidade na vida. Quer dizer, em vida já gozava da fama de santidade. Morreu em 22 de agosto de 1800, aliás, retificando, morreu em 22 de agosto de 1285, na cidade de Todi. Reflexão. Infelizmente, existem pessoas que se preocupam muito com as aparências externas. Na igreja, isso não é diferente. São Filipe Benício mostra-nos que o apego e vaidade nos impedem de conhecer o verdadeiro rosto de Cristo, pobre e excluído. Aprendamos hoje a viver uma religião de coração mais do que uma religiosidade de aparências. Oração. Concedei-nos, ó Deus de bondade, ser solícitos com os mais pobres e, a exemplo de São Filipe Benício, buscar o que não passa e deixar de lado a vaidade passageira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Filipe Benício, rogai por nós. Chegamos ao fim, então, do nosso ensino da igreja, né? É um ensino porque Jesus foi quem mandou que passássemos este ensino que ele nos deixou. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, ele vai providenciar. E do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, Senhor, vem, vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. E nós temos a esperança, fé, esperança e amor. Temos a esperança de que ele vai nos introduzir na vida eterna. Para isso, devemos nos arrepender de nossos pecados. Pedindo perdão a Deus, nós nos reconciliamos com ele. E quando Jesus voltar, não sabemos dia nem hora, ele vai nos colocar no paraíso eterno, onde viveremos para sempre como anjos
com a felicidade em plenitude, louvando a Deus. Shalom, a paz.